A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar a segunda Crônicas 29, 30 e 31. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar. Essas coisas são muito importantes para que os vídeos sejam entregues, para que mais pessoas sejam alcançadas e a gente consiga aí propagar a palavra de Deus, né? E as pessoas também se interessem em ler a Bíblia junto conosco até o final do ano. Então ajude-nos aí se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, comentando, curtindo, tá bom? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por estar aqui mais uma vez. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor, habita no meio de nós e nos dando sabedoria, entendimento e revelação sobre a Tua Palavra. Abra nossos olhos e corações, Senhor, para entender a Palavra, para viver a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O 29 fala sobre o reinado de Ezequias. Então, aconteceu que no capítulo anterior, Acas ele fechou o templo, né? Porque ele fez milhares de coisas ruins e ele, mesmo no tempo da grande dificuldade, ele ainda foi infiel ao Senhor, né? E ele... Acas pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou, trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali, e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Eu nunca tinha visto que nenhum rei tinha feito isso, né? Sim. Aqui, então Acas ele foi tão audacioso que mesmo no pior momento ele não se humilhou ao Senhor, ele não se arrependeu dos seus pecados, ele continuou a fazer coisas ruins e ainda assim fechou o templo, né? Tipo assim, ninguém vai adorar esse Deus. Exatamente. Ele realmente desprezou o Deus de Israel, né? O nosso Deus. Então a ira do Senhor se acendeu grandemente. E lá no 29, né, fala que Ezequias ele fez o que era certo aos olhos do Senhor e ele reabriu as portas do templo do Senhor. Ele disse no 29:5, ouça-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor em seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas. E esse apagaram as lâmpadas só me faz entender uma coisa, né? Tiraram Deus dali, né? Eles pararam de adorar a Deus e apagou a luz de Jerusalém, né? Que é o Deus, que é o Deus de Israel. E no 10 diz, agora porém farei uma aliança com o Senhor. Então eles, lá no 15 diz que eles começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. E lá mais embaixo, no 24 diz, o rei havia ordenado que os holocaustos e ofertas pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, harpas e liras. E ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi, por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. No 29, em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e Asaf. Eles os louvaram com alegria e se prostraram em adoração. 34. Então seus parentes, os levitas, o ajudaram até que o trabalho... 34. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que os trabalhos fossem concluídos e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Então Ezequias, ele teve pressa, né, em reabrir o templo, em fazer as coisas tudo direitinho, conforme Davi tinha feito, conforme Deus tinha instruído Davi. Ele teve o cuidado de fazer isso, de fazer os levitas louvarem ao Senhor, de purificar os sacerdotes, e mesmo assim não deu para todos se purificarem. E aí os levitas ajudaram os sacerdotes. E lá no 30 continua falando, né?
ele pede para o povo, né, os preparativos, na verdade aqui já os preparativos para a Páscoa. E ali ele fala no 38, adorem o Senhor seu Deus, para que sua ira ardente se desvie de vocês, pois se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a esta terra. Pois o Senhor seu Deus é cheio de graça e compaixão, não os rejeitará se voltarem para ele. No 13, assim uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no 2º mês, para comemorar a festa dos pães sem fermento, começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. Então eles se juntaram para reformar, né, a cidade. Sim. Além do templo do Senhor que ele já tinha reaberto, eles estavam se juntando para tirar todos os altares, né, idólatras. E aí no 17 diz, visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascual, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulão não havia se purificado. Mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascual, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Aqui mostra a graça de Deus, né? Porque existia a lei, mas a lei ela tem que existir porque a gente tem que ter regras, né? Mas aqui Deus, ele viu a necessidade do lugar, né, de tudo que estava sendo reformado, que eles não tinham ainda sido purificados. Então ele aceitou a oração de Ezequias pela graça. Exatamente. Que já existia, né? Não era falada, né, mas já estava aí. Já. E Deus, e sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração quando ele abençoou todo o povo e os sacerdotes. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, de sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração. E aí o que me chamou a atenção é que eu gosto de dar uma introdução assim para o povo não ficar perdido, né, de tudo que a gente leu. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi que no 31:4 diz assim: além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Então, desde lá do começo, a pressa, né, dos sacerdotes serem purificados para fazer a reabertura do templo, e depois o povo todo se juntando para reformar o lugar, né, Jerusalém, Judá, para tirar aqueles altares idólatras, e toda aquela pressa em fazer as coisas, é como se fosse assim, vamos fazer logo porque a gente precisa da presença de Deus aqui. A gente está perdendo o tempo, né? Deus não estava aqui neste lugar, a gente precisa da presença de Deus aqui. Então o rei, ele tinha pressa. E os sacerdotes e os levitas mostraram essa vontade, essa boa vontade de fazer as coisas conforme sempre eram para ter feito. Sempre era para ter sido assim, né? Desde lá de Moisés, né? Que Deus falou, os levitas são meus, eles são separados. A tribo de Levi é separada para mim, que era para adorar a Deus no templo. No caso, na época, era no tabernáculo. Era na tenda, né? No tabernáculo. Então, eles sempre foram separados para isso. Mas conforme toda esse vai e vem de rei faz certo, rei faz errado, muitos deles se perderam. E aqui o templo estava fechado, então eles não estavam mais fazendo as coisas para Deus, né? Eles não estavam mais fazendo o que era para fazer, que era o trabalho do Senhor dentro do templo, porque estava fechado. Então aqui isso me chamou a atenção, porque os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel, de tudo que os campos produziam. Lá no 9, o rei disse, né? De onde veio tudo isso? Azarias, como sacerdote da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. Que o Senhor abençoe o seu povo, e tudo isso é o que sobra. Então, Deus, ele não muda. Quando ele dá um decreto pra gente, a gente tem que fazer. Não importa quanto tempo passe, se ele te chamou para isso, faça. Faça com gosto, com cuidado, com zelo. Faça com amor. Faça com o seu primeiro amor, né? Muita gente usa esse termo, eu quero voltar ao primeiro amor. Tenha esse primeiro amor a sua vida inteira com Deus. Porque a sua palavra diz, né, que ele vai vomitar os mornos, né? Quem tiver morno, ele vai vomitar.
Então a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Era esses os trabalhos dos levitas. Mas só que aqui eles tinham um rei acima deles, né? E o templo estava fechado. Então não era culpa deles nesse caso, né? Só que aqui a gente vê que Deus ele não mudou porque rapidamente eles fazem as coisas com vontade. E o povo ali, né, eles doam, eles ofertam na vida deles de boa vontade, para que não falte alimento a eles, né? Então você vê que Deus ele trabalha no meio disso para falar o quê? Trabalha para mim, que eu trabalho para você. Exatamente. Enquanto você cuida da minha casa, eu cuido da sua família. Eu cuido da sua vida, eu cuido do seu alimento. Então a gente tem que confiar em Deus, porque se você foi chamado para fazer algo e Deus ele tá te dando um respaldo, ele vai sustentar. Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar, além de que ele vai deixar que sobre. Aqui está escrito, sobra. Sim. Sobra muito. Então é isso que vai acontecer na sua vida. Vai sobrar. Não vai faltar nada, nem para você nem para sua família. Porque aqui está falando que eles distribuíam, lá no 15, as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades. Então está falando aqui que os assistentes, eles iam às cidades alimentar a família dos sacerdotes e dos levitas. Sim. Então pensa, Deus ele cuida de tudo. Pra eles não precisarem se preocupar, né? Não, porque Deus ele não é Deus que vai fazer você fazer uma coisa e você ficar com a cabeça em outro lugar. Né? Se você fizer isso é porque você está sendo tolo. Porque se você confiar inteiramente em Deus, ele vai cuidar. Se você fizer com zelo, com amor a obra do Senhor, ele vai cuidar do resto, né? Ele vai cuidar de tudo. E aqui diz que todos eles foram alimentados, né? E eu acho que é isso, né? E aqui diz que, como resultado, o rei ele foi muito bem sucedido, porque ele buscou inteiramente o Senhor, ó. No 20 fala, assim o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo, verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus. Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração, como resultado foi muito bem sucedido. Ele cuidou de tudo, né? Do templo, dos levitas, Sim. dos sacerdotes, de acabar com os altares. Ele foi referência para mostrar que eles deveriam adorar somente a Deus. Então ele foi um bom rei, ele foi bem sucedido. Você quer falar alguma coisa? Não. Então é isso. Eu acho que a palavra que mais me chamou a atenção foi essa parte de que Deus ele sustenta, né? A gente duvida muitas das vezes, mas se ele falou, confia que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a guardar no tapa do nosso coração, a entender, a viver, Senhor, nos liberta, nos reforma, nos renova a cada dia, Senhor. Ser conosco em todas as nossas necessidades, Senhor, nos deixa duvidar, não nos deixa, Senhor, fazer as coisas de qualquer jeito. Em nome de Jesus, amém. Tchau.